Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wilson e nessa aula vamos estudar as relações métricas no triângulo retângulo. Na aula passada a gente estudou o Teorema de Pitágoras. Então, o Teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, já é uma das relações métricas no triângulo retângulo. E agora a gente vai estudar outras relações métricas no triângulo retângulo. Então, para iniciar, vamos desenhar um triângulo retângulo. Então, vou clicar aqui no ponto 0, 8, 20 e novamente no ponto 0. Então, temos aqui um triângulo retângulo A, B, C, retângulo em A. Quando eu falo retângulo em A, porque esse ângulo A tem medida 90 graus. O lado AB, vamos chamar aqui de C. AC, vamos chamar aqui de B, onde AB e AC são os catetos do triângulo retângulo. E o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, que é o lado BC, vamos chamar aqui de A. Vamos traçar agora a altura do triângulo retângulo. Vamos traçar uma altura relativa à hipotenusa. Então, vamos traçar aqui uma reta perpendicular. Vou clicar aqui no ponto A e na hipotenusa. E temos agora uma reta onde esse segmento que vai de A até o ponto onde intersecta a hipotenusa é a altura do triângulo retângulo. Então, vamos marcar aqui um ponto. Vamos colocar aqui intersecção de dois objetos, clicamos na reta, clicamos na hipotenusa e temos agora o ponto D, ponto de interseção, onde o segmento AD é a altura do triângulo retângulo ABC. Então, pessoal, agora vamos ocultar essa reta e vamos depois traçar um segmento AD. Então, vamos ocultar e vamos traçar um segmento ligando o ponto A ao ponto D. Então, agora a gente tem esse segmento AD, que é a altura do triângulo retângulo. Vamos representar essa altura aqui por H. Vamos renomear. Vamos colocar aqui H. Onde H vai representar a altura do triângulo retângulo. Como é a altura, esse ângulo que mede 90 graus. Esse outro ângulo também mede 90 graus. Então, note também, pessoal, que esse segmento AD, ele divide o triângulo ABC em dois novos triângulos. Esse triângulo aqui, o triângulo ADB, e esse outro triângulo aqui, o triângulo ADC. O ponto D também divide o segmento BC em dois segmentos. Esse segmento menor, segmento BD, que vamos dizer que ele tem medida N, e o segmento DC, que vamos dizer que ele tem medida M, onde N mais M tem que ter medida A, porque o segmento DC tem medida A. Também vamos destacar esses dois triângulos. Vamos colocar ele em outras cores para melhorar a nossa visualização. Então, pessoal, temos agora os triângulos ABD, o triângulo ADC e o triângulo ABC. Ou seja, temos três triângulos. Como eu falei, representei aqui, por H, essa altura. N e o segmento DB tem medida N. O segmento DC tem medida M. O segmento BC tem medida A. E o segmento AC tem medida B. E o segmento AB tem medida C. Então, pessoal, a gente tem uma propriedade que diz o seguinte: em qualquer triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa divide o triângulo em dois triângulos retângulos semelhantes ao triângulo dado e semelhantes entre si. Então, vamos ver o que significa isso. Então, pessoal, a propriedade diz que esse segmento AD, que é a altura do triângulo relativo à hipotenusa BC, divide esse triângulo em dois outros triângulos, que é o triângulo de vermelho e o de verde. E a propriedade diz que esses dois triângulos são semelhantes ao triângulo dado. Que triângulo dado é esse? O triângulo ABC. Além disso, a propriedade ainda diz que esses dois triângulos, o de vermelho e o de verde, ainda são semelhantes entre si. Ou seja,
o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo DBA e é semelhante ao triângulo DAC. Ou seja, esses três triângulos são semelhantes entre si. Então, pessoal, vamos aprender melhor quando dois triângulos ou mais eles são semelhantes. Então, dois triângulos ou mais eles são semelhantes quando os ângulos internos eles têm a mesma medida. Isto é, quando os ângulos correspondentes eles são iguais. Veja bem, vamos verificar os ângulos internos de cada triângulo desse. Então, vamos colocar aqui a medida de cada um. Então, primeiro, vamos colocar a medida desse. Olha só. Vamos calcular a medida desse ângulo. Então, esse ângulo ele tem medida 68,2 graus. Vou colocar aqui. Vamos medir agora esse ângulo, né? A gente já sabe porque AD é a altura relativa à hipotenusa BC. Então, esse ângulo tem 90 graus e esse ângulo também tem 90 graus. Mas vamos fazer essa verificação. Aqui tem 90 graus. Então, esse outro ângulo, ele tem 21,8 graus. Agora vamos calcular esse ângulo. Ele deve ter 90 graus também, porque é a altura. Fazendo a verificação, a gente realmente encontra um ângulo de 90 graus. Agora vamos calcular esse ângulo. Olha só, o ângulo dele 68,2 graus. Agora vamos calcular esse ângulo. E a gente encontra 21,8 graus. Olha só, pessoal, veja que interessante. Vamos comparar agora esse triângulo de vermelho com o triângulo verde. Como a propriedade diz, esses dois triângulos são semelhantes. Agora veja bem, esse ângulo tem 68,2 graus. No triângulo verde, esse ângulo tem 68,2 graus. No triângulo vermelho, esse ângulo tem 90 graus. No triângulo verde, esse ângulo tem 90 graus. No triângulo vermelho, esse ângulo tem 21,8 graus. No triângulo verde, esse ângulo tem 21,8 graus. Olha só, pessoal. Então, esses ângulos que são iguais no vermelho e no verde, significa dizer que esses ângulos são os que são correspondentes. Ou seja, esse ângulo no triângulo de vermelho é correspondente a esse ângulo no triângulo verde. Esse ângulo de 90 graus que está no triângulo vermelho, ele é o correspondente desse outro ângulo que está no triângulo vermelho. Ok? Então, pessoal, como esses ângulos internos correspondentes são iguais, por isso que esses triângulos vermelho e verde, eles são semelhantes. Da mesma forma, se compararmos o triângulo vermelho com o triângulo ABC, a gente vai verificar que os ângulos correspondentes também são iguais. Olha só, quem é o ângulo correspondente no ângulo ABC do triângulo de vermelho, o triângulo ADB? Então, olha só, esse triângulo aqui, ó, desse triângulo de vermelho, ele tem 21,8 graus. E a gente também tem um ângulo de 21,8 graus no triângulo ABC. Da mesma forma, a gente tem um ângulo de 68,2 graus no triângulo vermelho. E no triângulo maior ABC, também temos um ângulo de 68,2 graus, que é o mesmo ângulo, é comum aos dois ângulos. Esse ângulo é tanto ângulo interno do triângulo ABC, como do triângulo de vermelho ADB. E olha só também, no triângulo de vermelho temos um ângulo de 90 graus. Agora, aonde está o ângulo de 90 graus no triângulo ABC? Aqui, pessoal, esse ângulo todinho aqui é um ângulo de 90 graus. Lembra lá no início da aula que eu falei que o ângulo A ele é um ângulo reto? Não é? Porque BC é a hipotenusa. E a hipotenusa ela está oposta ao ângulo de 90 graus. Então, se a gente somar
21,8 graus mais 68,2 graus, que é a soma desse ângulo menor com esse ângulo maior, a soma é 90, portanto, que também é 90 graus. E dessa forma, a gente tem os ângulos internos correspondentes iguais. E o triângulo de vermelho é congruente ao triângulo maior ABC. Da mesma forma, podemos fazer essa verificação entre o triângulo verde, o triângulo ADC e o triângulo ABC. Também verificamos que esses triângulos são semelhantes, ok? Agora, para a gente começar realmente a estudar as relações métricas no triângulo retângulo, a gente precisa entender e saber quem é agora os lados correspondentes nesses triângulos semelhantes, ok? Por exemplo, no triângulo ADC, temos aqui o segmento DC. Qual é o lado correspondente dele no triângulo de vermelho, no triângulo ADB? Quem seria ele? Então a gente tem que aprender isso também para começarmos a estudar as relações métricas no triângulo retângulo. Então vamos iniciar? Vamos tentar aprender mais um pouco sobre isso? Então, pessoal, é bem simples. Basta a gente observar o ângulo, não é? Então, no exemplo que eu dei, vamos ver quem é o correspondente desse segmento DC, né, que tem medida M, quem é o correspondente dele no triângulo de vermelho ADB, que tem medida N. Então, vamos olhar aqui para o segmento que a gente quer saber. O segmento de medida M, o segmento DC, ele está oposto a que ângulo? Está oposto ao ângulo de 68,2 graus. Então vamos olhar agora para o triângulo de vermelho, o triângulo ADB. E vamos procurar o ângulo que mede 68,2 graus. Então temos aqui o ângulo que mede 68,2 graus. Esse ângulo está oposto a que lado? Ele está oposto ao lado AD. Olha só, então o lado AD é o correspondente do lado DC, ou seja, o lado AD do triângulo ADB é o correspondente do lado DC do triângulo ADC. Simples, não é? Da mesma forma, quem seria agora o lado correspondente do triângulo ADC? Esse lado aqui, ó, AC. Ele está oposto a que ângulo? Ao ângulo de 90 graus. Vamos agora para o triângulo de vermelho. Procuramos o ângulo também de 90 graus, ele está aqui, e esse ângulo de 90 graus também está oposto ao lado AB. Então, o correspondente do lado AC do triângulo de verde é o lado AB do triângulo de vermelho. Só isso, pessoal. Para a gente descobrir o lado correspondente, só observar o ângulo e muito simples e muito fácil.